adorador, a olhar para Deus e desejar ter um encontro com Deus. Muito agradável, muito agradável. E nós estamos com algum problema ali na... Isso. Atos 2, 42 e 47, a Bíblia diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esse é o primeiro retrato que o livro de Atos faz a respeito da comunidade cristã primitiva. E eu entendo que esse retrato, ele não está por acaso nas Escrituras. Ele foi colocado aqui para que nós olhemos os pioneiros da nossa fé e os tenhamos como referências para que em nossa vida os princípios que aqui estão estabelecidos também possam acontecer. É verdade que entre nós e eles existe uma diferença de 2.000 anos. Mas isso não significa que a nossa fé deva ser menos vibrante, menos impactante do que foi nos dias deles. Naquele tempo eles não tinham igrejas como nós temos, projetores, bíblias à disposição, mas eles tinham algo que os fazia ser reconhecidos como o povo que virou o mundo de cabeça para baixo. E Deus espera que nós também viremos o nosso mundo, a nossa geografia de cabeça para baixo. É esse impacto que Deus deseja que nós provoquemos na comunidade a qual nós estamos inseridos. Aqui nós temos 4 características. A primeira delas, o ensinamento apostólico. A segunda, comunhão e ajuda mútua. A terceira, uma adoração prazerosa e reverente. E a quarta, a evangelização contínua. Nós vamos falar de cada uma delas agora mais detidamente. A primeira, o ensinamento apostólico. O texto nos diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perceba que eles estavam comprometidos com aquilo que era ensinado com base aonde? Na Bíblia. É verdade que o Novo Testamento estava em formação, mas o Antigo Testamento estava à disposição deles. E os apóstolos ensinavam à igreja como aplicar a realidade do Antigo Testamento, os ensinos de Cristo na sua vida cotidiana. Não era somente uma questão de doutrina. Você precisa ter a doutrina correta, você precisa conhecer a palavra, e por isso nós salientamos tanto o estudo das Escrituras diariamente. Mas não pode parar nisso. O cristianismo primitivo, ele era ligado num conhecimento profundo, mas também numa vivência profunda. O que eles conheciam impactava o quê? O seu dia a dia. Não é somente uma questão de saber que o sábado é o dia do Senhor. Uma pessoa pode ser capaz de provar o sábado de Gênesis e Apocalipse, mas se ela não viver o espírito do sábado e se ela não incorporar esses princípios no seu dia a dia, do que adianta o conhecimento? Devemos nos lembrar que o maior teólogo que existe, a despeito de Deus e dos anjos do bem, é o diabo. E nem por isso o diabo deixou de ser diabo. Tem conhecimento mais que todos nós juntos, porque ele viu a Deus, ele conhece a Jesus, ele conheceu os profetas que escreveram as Escrituras. Mas todo o conhecimento que ele tem não faz com que ele mude a sua postura. Por isso, nós, como igreja cristã do século XXI, devemos estabelecer isso como princípio: conhecer a Bíblia, mas sobretudo vivê-la. E isso era algo que se percebia na comunidade cristã primitiva. A segunda característica é a comunhão e ajuda mútua. O texto nos diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum.
Olha que coisa interessante isso. Esse é o sentido da palavra comunidade. Eu gosto dessa palavra. Vocês vão perceber que eu gosto muito dessa palavra. A palavra comunidade, ela deve expressar aquilo que nós somos. Quando as pessoas entram pelas portas da nossa igreja, elas precisam sentir que aqui nós somos uma comunidade, um ligado ao outro. Como assim? Ligado em primeiro lugar pela graça. A graça nos torna todos no mesmo nível. A graça, ela não reconhece a distinção de conhecimento. A graça, ela não reconhece a distinção de posição social. A graça não reconhece a distinção financeira. Porque a graça, ela não faz nenhum tipo de separação, porque ela foi derramada sobre todos. Por isso, o texto do Novo Testamento que melhor expressa o Evangelho, que é João 3,16, diz que Deus amou ao mundo. Deus amou a mim, amou a você, amou ao nosso vizinho da frente, ao nosso vizinho do lado, ao prefeito da cidade, ao presidente da república. Todos. A graça nos torna comuns. E agora que nós entendemos que a graça é muito maior do que nós e nos torna comuns, nós passamos a viver um relacionamento de amor uns com os outros. E aí vem aquele texto de Jesus. A sua igreja, os seus discípulos seriam reconhecidos a partir do momento em que acontecesse o quê? Em que eles demonstrassem amor uns para com os outros. Uma pessoa pode ser líder da igreja, ela pode ter cargos importantes na igreja, ela pode ser alguém de muito destaque na comunidade, mas se ela não amar, de nada adianta. Gostei disso. De nada adianta. O apóstolo Paulo deixou isso muito claro em 1 Coríntios 13. E agora observe, uma comunidade que se forma através da graça e do amor, ela vai expressar isso através da generosidade. E o que é a generosidade? O que é a generosidade? O que é isso na prática? O desprendimento. É aquilo que o Senhor Jesus disse em Mateus 25. Eu tive fome, tu me deste comigo. Eu tive sede, tu me deste beber. Eu estive nu, você me vestiu. Eu estive preso. Está entendendo? A generosidade, ela olha a necessidade do outro, não somente na perspectiva do sentimento. Olha, coitadinho dele, olha que dó. Não. A generosidade, quando ela observa a necessidade do outro, ela faz com que a pessoa se mova em direção a este outro, mas não somente para olhar para ele, mas sobretudo para agir por ele. E essa é a segunda característica do cristianismo primitivo. A terceira característica se encontra no verso 46, uma adoração prazerosa e reverente. É curioso nós observarmos, o texto diz, diariamente. E se eu não estou equivocado quanto ao significado do que é ser algo diário, diariamente significa domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, correto? O texto diz que diariamente eles perseveravam, unânimes. Aonde? No templo, e eles partiam pão de casa em casa. Veja, adoração formal era um elemento importante. Estar no templo era algo importante no cristianismo primitivo. Nós sabemos que o templo ele foi distribuído no ano 70 depois de Cristo, e depois disso começa então a se formar as comunidades cristãs, as igrejas. É um processo histórico que vai acontecendo e se fortalece muito depois da destruição do templo e da diáspora judaica, quando os judeus eles são expulsos, espalhados pelo mundo em virtude das perseguições que sofreram.
Mas a adoração formal era algo importante para eles. Mas ficava só na formalidade? Não. O que mais eles faziam? Partiam pão de casa em casa. Existe um livro chamado A Segunda Reforma, de um autor, do qual tive a oportunidade de ouvir, o pastor Ralph Neighbor. Ele diz que a igreja ela deve ter duas asas. Uma asa, a adoração no templo. A outra asa, a adoração nas casas. Os pequenos grupos. Quem falou que pequeno grupo? Legal, não? É isso mesmo. A igreja cristã primitiva ela conseguia intercambiar muito bem esses conceitos, e não era um em detrimento ao outro, era um que suportava o outro, um dando apoio para o outro. Querem ver como é interessante isso? Às vezes nós não conseguimos trazer uma pessoa à igreja, mas às vezes nós conseguimos levar essa mesma pessoa à nossa casa. E quando nós estabelecemos em cada casa uma pequena igreja, nós ampliamos a extensão do corpo de Cristo na cidade. Nós vamos falar aqui mais adiante de 4 princípios. Eu vou mencionar esses princípios, nós vamos trabalhar esses princípios. O primeiro princípio é o seguinte: cada casa uma igreja. Já pensaram nisso? Se cada casa fosse uma pequena igreja onde ela está estabelecida, cada casa uma igreja, cada membro um ministro, cada igreja um centro de treinamento, cada igreja uma base de envio. Não estamos nesta terra a passeio. Não estamos nesta terra a passeio. Nós estamos em missão. A igreja cristã primitiva não tira férias. O diabo não tira férias. E para a gente andar no compasso dele, a gente tem que andar um mês na frente dele, para conseguir acompanhar o compasso dele. Por último, a evangelização contínua. O verso 47 diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Observe, esse verso ele nos traz 3 verdades. A primeira: quem é que vai à frente na missão? Olha só o que diz: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor. Qual foi a promessa que Jesus fez antes da sua ascensão? Eis que estou convosco todos os dias. E Ele estava. Ele estava com a igreja cristã primitiva, e Ele está comigo e com você hoje, amém? Creia nisso. A evangelização é precedida pelo mover do Espírito no coração das pessoas, pela presença de Cristo, abrindo a mente, o coração dessas pessoas, para que o Evangelho seja pregado. Nenhum de nós pode dizer que fez a obra. A lição da escola sabatina está falando disso. Nós somos o corpo que se move, mas a cabeça está onde? No céu. E é Jesus. É Jesus. Ele é o cabeça da igreja. E nenhum ser humano, por mais eficaz que seja na missão, pode roubar para si a glória daquele que morreu, ressuscitou e intercede por nós. Jesus vai à frente. E agora observe: Jesus vai à frente incorporando pessoas. O Senhor acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Não existe em toda a Bíblia nenhum traço, nenhum pensamento de que uma pessoa possa ser salva e não estar na igreja, em sentido de vivência. Aquele que é salvo, ele passa a fazer parte do corpo. A pessoa aceitou Jesus, mas ela não quer saber de igreja. Existe um equívoco teológico. Porque a pessoa que está salva, onde é que ela vai estar? No corpo de Cristo. Ou você já viu algum órgão seu andando por aí sozinho? Já viu? A mão saindo por aí sozinha, já viu? O único lugar que eu vi isso na minha vida foi no filme da família Adams. Eu vou dizer algo para você:
esse filme não foi inspirado por Deus. Então esse negócio de membro fora do corpo